Tudo com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Vou ler um versículo da palavra de Deus que se encontra no livro de Mateus, capítulo 10, no seu versículo 1. E chamando os discípulos, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem de toda enfermidade e de todo mal. Introdução. O ministério da cura divina é uma parte fundamental do Evangelho do Senhor Jesus. A verdade é que Deus é Deus de cura, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Testifica sobre a provisão de Deus para a cura das pessoas. Grande parte do seu ministério terreno, Jesus se relaciona com os enfermos e aflitos. Grandes curas e milagres feitos em nome do Senhor Jesus são relatados pelos discípulos. A cura divina foi deixada de lado na Idade Média, quando quase toda a Igreja entrou em apostasia. Posteriormente restaurada, as veredas que haviam sido perdidas voltaram a fazer parte dos cultos de adoração ao Senhor Jesus. Bem, vejamos bem, Deus sempre fez curas e grandes milagres. Mas quando foi abandonado, deixado de ver os prodígios e curas e milagres de Deus, foi devido à Igreja na Idade Média entrou em apostasia, ou seja, adorava a deuses estranhos que não era o Deus criador dos céus e da terra, que não era o Deus de Israel. Nós bem sabemos que a Bíblia Sagrada, ela relata que nós devemos somente adorar o Senhor, nosso Deus, criador dos céus e da terra. Pois bem, nós vemos dentro da palavra de Deus, já em meio aos filhos de Israel, quando havia um rei chamado Acabe, que, por sua vez, ele casou com Jezabel, filho de Etibal, rei dos Sidônios. Ele se casou com Jezabel, o rei Acabe, e ali ela levou ali os seus deuses, ou seja, Baal, Acera, para o meio dos filhos de Israel, onde levou também vários profetas de Baal no meio do povo de Deus. Visto que entrou a apostasia no meio dos filhos de Israel, por intermédio de Jezabel, que servia a Deus estranhos, que era filho de Etibal, levou a Baal e a Acera como ídolos. E ali os profetas de Baal começou a se manifestar no meio do povo de Deus, e muitos do povo de Deus de Israel começou ali a se prostrar para esses deuses estranhos. Vejamos bem, a ira de Deus se acendeu contra os filhos de Israel. Pois bem, eles apostataram da fé. Visto que Deus levantou um profeta chamado Elias e levou as profecias, a palavra qual Deus mandou ele dizer ao rei Acabe, que fecharia as janelas do céu por algum tempo não choveu na terra. Ou seja, vários anos ficou sem chuva em Israel. O profeta Elias disse isso para o rei Acabe, e Deus lá em seguida disse para o profeta Isaías, para o profeta Elias: desce nas torrentes de Querite, que ali eu te sustentarei. Devido a haver seca na terra, eu vou ordenar os corvos que te levem alimento e que te alimentem, bebas tu da água das torrentes do rio de Querite. Pois bem, Elias foi e fez o que Deus havia mandado. E nós vemos que aí, tudo esta seca que veio na terra de Israel foi devido à apostasia. Portanto, Deus parou de abençoar aquela terra devido à desobediência. O que é apostasia? Apostasia significa desobediência, apostatando-se da fé, até mesmo dizendo que servem a Deus. Nós conhecemos bem nos dias de hoje quantas e quantas pessoas que servem a Deus. Existem muitas pessoas que pregam até mesmo o Evangelho, mas distorcido, dizendo que Deus só quer o coração do homem. Pois eu vos afirmo, na autoridade do Espírito Santo, que Deus ele nos quer em corpo, alma e espírito. Deus nunca vai querer somente o coração do homem. Em primeiro lugar, Jesus, Deus, ele é santo. Nós vemos que o pecado ele veio por intermédio de um homem.
por intermédio de um homem, que era Adão. Devido à desobediência, houve uma certa separação entre a comunhão do homem com Deus, ou seja, de Adão e Deus. Mas a partir do momento daquela desobediência feita, no qual Deus havia dito que não fizesse, que não tocasse, não comesse do árvore do fruto do conhecimento, a qual o adversário persuadiu para que viesse ser feito desta maneira. Nós vemos que houve uma distância, separação entre Deus e o homem. Mas nós conhecemos dentro da palavra de Deus, e no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, Deus havia ordenado um anjo que os expulsasse do jardim do Éden. E ali, fora do jardim do Éden, Deus se posicionou diante da presença de Adão, Eva, a serpente. E Deus também disse para a serpente: eu vou pôr inimizade na sua descendência, da semente da mulher, porque da semente da mulher nascerá um, que tu, serpente, terá o carcanhar dele, mas dele numa só pisada ferirás a cabeça. Deus estava relatando que da semente da mulher nasceria aquele que pisaria na cabeça de Satanás, a serpente. Pois bem, primeira promessa de Deus feita para com a humanidade, para aproximar o homem de Deus que havia sido distanciado. Essas promessas foram passando vários milênios de anos e se cumpriu. Jesus, ele veio a nascer, vários dos profetas já haviam profetizado também há poucos milênios antes, até mesmo Jesus haver nascido. Nós sabemos que ali Jesus foi concebido através de Maria, uma virgem, servia a Deus, era temente a Deus. Creio que a nossa irmã Maria era uma mulher muito temente a Deus, obediente, não se apostatava da fé de maneira alguma, mas acreditava no Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Visto que ela concebeu pelo Espírito Santo e veio a Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, houve ali uma dúvida em meio aos judeus, pois os judeus esperavam que viesse um rei todo cheio de grandiosidade, com exércitos grandes, mas eles se enganaram. Jesus veio humildemente, nasceu numa manjedoura, um ato de humildade para que nós venhamos compreender. Deus é santo, ele é humilde, ele nasceu numa manjedoura, não havia nem locação para que ele pudesse ter hospedado a mãe e José e Maria, nossa irmã José, nossa irmã Maria, nossa irmã José, para que ficasse hospedado para que ele viesse nascer. Pois bem, nasceu ele numa manjedoura, foi crescendo ali, mesmo sendo filho de Deus, passou por as provas as lutas para os seres humanos passam, sofreu, teve dores, lágrimas, chorou, sentiu, da mesma forma que nós seres humanos sentimos, porque ele também foi homem. Apesar de ser filho de Deus, 100% Deus, 100% homem, mas ele passou. Nós vemos que ele nos concedeu a vitória, quando foi na cruz do Calvário que ele foi crucificado. A Bíblia nos relata que quando ele foi crucificado, ali, quando ele entregou o Espírito ao Pai às 3 horas da tarde, o véu rasgou em duas partes. Pois bem, o véu rasgou-se em duas partes. Quando o véu rasgou-se em duas partes, espiritualmente, para que nós tenhamos compreender, é como se nós estivéssemos distanciados do Pai, distanciados de Deus, e por intermédio de Jesus, o véu rasgou em duas partes, no âmbito espiritual, para que possamos compreender. Nos dando acesso, nós entrarmos na presença de Deus, prostrarmos aos pés do Senhor e adorar e fazer nossas petições a Ele, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pois bem, nós vejamos muito bem. Antes, quando o povo cometia pecado, ali cometia infrações na presença de Deus, era designado sacerdote se fosse até ali oferecer o sacrifício a Deus em prol dos pecados dos filhos de Israel. Somente os sacerdotes, pessoas a qual era excluída para entrar ali, no Santo dos Santos, para oferecer o sacrifício em prol dos pecados do povo de Deus. Vejamos bem a misericórdia de Deus.
Deus, por sua infinita misericórdia, ele deu acesso para mim, para você e para todos nós que cremos na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o poder de Deus. Nós temos certeza que hoje, eu, você, todos nós que cremos em Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, ressuscitou, está aberto do Pai, está intercedendo juntamente conosco na pessoa do Espírito Santo para nos convencer em todas as lutas, nos fazer mais do que vencedores. Nós temos acesso a adentrar na sala do trono. Por quê? Vós sois sacerdotes de Deus eterno. Por quê? Porque em ti habita o Espírito Santo. Antigamente, nem todos tinham experiências com o Espírito Santo. Hoje, você, eu, muitas pessoas têm experiências com o Espírito Santo. Está escrito em Mateus e Marcos, capítulo 16, versículo 16. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. Em meu nome falarão novas línguas, e por umas mãos enfermos os curarão. Pois bem, vejamos. Somente no nome de Jesus Cristo é que tem autoridade para expulsar demônios. Somente no nome de Jesus Cristo é que tem autoridade para impor as mãos e curar os enfermos. E é somente no nome do Senhor Jesus Cristo é que nós somos mais do que vencedores. Jesus Cristo disse assim na palavra dele: eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. E ninguém vai ao Pai senão o Filho. Pois bem, vejamos. Para ter trajetória tem que ter caminho. E se nós queremos um caminho que nos leva ao Pai, nós temos que seguir o Filho. A nenhum nome dado para o homem na face da terra foi dada a autoridade a qual foi dada para Jesus. Porque Jesus, ele é o Filho de Deus. E nós bem sabemos que ele está junto conosco. Quando nós buscamos a face dele, ele está junto conosco na pessoa do Espírito Santo. Ele está aqui agora. Ele está aí onde você está. Ele está tocando no seu coração neste momento, fazendo a varredura, tirando as cinzas do seu coração, para que possa o altar estar consertado, oferecer sacrifício espiritual a ele. E nunca, nunca pensar que está derrotado. Uma das coisas que o Espírito Santo quer que eu, você, nós aprendemos e nunca devemos esquecer. Nós não devemos ter medo de Satanás, não. Nós temos que ter medo, sim, de ficarmos sim na presença de Deus em nossas vidas. Porque, uma vez que nós estamos cheios do Espírito Santo, Satanás não pode chegar na sua vida, não. Porque onde há o Espírito Santo há fogo. E o inimigo é treva. E as trevas não chegam onde há luz. Você é luz. Você é sacerdócio santo escolhido por Deus. Erga a cabeça. Não desanime. Caminhe firme nas finanças. E creia. Jesus é na sua vida. Deixe de olhar para os problemas pensando que não vai vencer, porque nós vimos que está escrito no livro de Filipenses 4:3, ali onde um servo do Senhor disse assim, apóstolo Paulo descreveu desta forma: tudo eu posso naquele que me fortalece. Quem me fortalece é apóstolo Paulo? Jesus. Jesus me fortalece e fortalece todos aqueles que creem na poderosa palavra de Deus. Vejamos bem, nós conhecemos a palavra de Deus, sabemos que Deus nos deu autoridade para repreender demônios, curar e curar os enfermos. Mas nós nunca devemos esquecer que Deus ele quer nos abençoar com a bênção das bênçãos. Qual é a bênção das bênçãos? A salvação que é um dia morar no céu. E de que forma? Por intermédio da palavra de Deus. Jesus disse assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus disse assim. Jesus disse dessa forma. Nós sabemos que nós temos uma trajetória nessa terra caminhando, temos as provações, as lutas, do mesmo jeito que os filhos de Israel eram provados, nós somos provados também. Os filhos de Israel fugiram dos filisteus, dos jebuseus, dos amorreus, dos fariseus, nós não fugimos desses não, mas nós estamos caminhando e nós somos afrontados pelo exército de Satanás. Qual exército? Aqueles anjos que estavam muito tempo atrás, há muitos milênios atrás, antes que houvesse céu, terra, antes que Deus houvesse formado tudo. Deus estava em seu sublime trono. Havia um anjo que regia os corais de louvores, dos louvores dos anjos, para adoração a Deus, para que pudesse Deus ser adorado, porque Deus tem que ser adorado. Mas esse regente de louvor que regia o coral de todos os anjos, ele se ensoberbeceu, ou seja, ele se estufou. E quando ele se estufou, entrou em seu coração o pecado, a soberba, a inveja, querendo colocar o seu trono acima do trono daquele que o fez, que era Deus, nosso Deus, criador dos céus e da terra. O que aconteceu? Nosso Deus, criador dos céus e da terra, ele pegou e expulsou aquele anjo, a qual era líder de adoração,
ao qual liderava, expulsou aquele anjo para baixo da terra, mas na terça parte dos anjos que estavam no céu se bandearam para o lado deste também, na luz fiel. Ele passou a chamar luz infiel. A partir desse momento, tentou se travar uma batalha contra Deus, mas uma batalha que já está derrotada, porque nosso Deus nunca perdeu a batalha. Foi lançado luz fiel, que se tornou Lúcifer, ou seja, Satanás. Ele foi lançado para baixo, junto com a terça parte dos anjos. Todos aqueles anjos caíram como nuvens para baixo. E ali eles começaram a querer dominar esse lugar de terra. A Bíblia nos ensina que, no princípio, criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia. O Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas. Havia trevas. Ou seja, aqueles anjos que se rebelaram contra Deus, a comando de Lúcifer, estava naquela terra sem forma e vazia. É como se uma bola murcha pegara desta forma. E aquela treva, porque ali havia demônios, vários demônios, aqueles anjos decadentes. Mas Deus ali estava e disse, haja luz. Resplandecendo a luz, os demônios bateu retirada, porque a glória de Deus está no céu, está no céu, em toda parte do universo, em todo lugar está a glória desse Deus que nós servimos, esse Deus maravilhoso. E nós vemos aqueles inúmeros exércitos de anjos decadentes que foram ali, que foram persuadidos por Satanás. Ele é o inimigo da igreja do Senhor Jesus nos dias de hoje. Eles sempre foram o inimigo do povo de Deus. Mas hoje Deus te deu um trunfo. Deus me deu um trunfo a todos aqueles que creem em Jesus Cristo, é o Filho de Deus, que foi crucificado, mas ressuscitou e está aqui, está aí na pessoa do Espírito Santo, para te dar vitória, para fortalecer a sua vida, para te encher de unção e alcançar todos os seus entes que foram libertos. A Bíblia nos diz que é um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Assim que está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Pois bem, nós às vezes intercedemos por aqueles que nós amamos, eles ainda não foram libertos, porque não chegou o tempo. Creia, pois o inimigo está derrotado. Nunca tenha medo de Satanás, tenha medo sim de ficar sem a presença do Espírito Santo. Davi disse assim a Deus, não se afaste de mim o teu Espírito, meu Deus. Várias vezes a Bíblia disse desta forma. Pois bem, nós servimos a Deus, somos pais, pela misericórdia do Senhor que nós estamos caminhando, mas nós vamos marchar essa marcha até o fim. Creio eu que um dia nós nos encontraremos lá na glória. Aleluia. Não sei se vou conhecer você, se você já me conhece, mas se nós estaremos lá, estaremos. Porque a Bíblia nos diz que quando vir a ressurreição, nós ressuscitaremos como os anjos. Aleluia, louvado Deus, como os anjos nós seremos. Não sei se nós vamos nos reconhecer ou deixar de reconhecer, mas de uma coisa eu tenho certeza, nós vamos morar no céu. O inimigo já está derrotado, porque Jesus venceu na cruz do Calvário, Jesus pisou na cabeça de Satanás e te concedeu a sua vitória. Receba a sua vitória em nome de Jesus Cristo. Amém.